Olá! Então, o que fazer para vencer a morte? Esse assunto é um assunto um pouco temido por muita gente. Esse assunto morte causa um estranhamento e um certo julgamento, uma certa repulsa da parte de muitas pessoas. Na realidade, ninguém gosta de falar de morte. E quando eu trago essa reflexão a respeito de como vencer a morte, eu não falo somente vencer a morte física, a morte do corpo. Mas a gente pode vencer a morte do nosso relacionamento, a gente pode vencer a morte do nosso trabalho, do nosso negócio, enfim. Como vencer a morte? Outro dia eu escutei uma história muito bacana que eu quero compartilhar com você nesse momento. Existia um mestre, e ele tinha vários discípulos. Esse mestre, devido aos trabalhos que ele fazia com os discípulos, um dia ele, numa pregação, levantou-se e perguntou, olhou para aquele monte de discípulos e fez uma pergunta. Ele perguntou assim: quem aqui gostaria de um pouco mais de trabalho? Quem aqui gostaria de ter um pouco mais de atividade, de produzir mais, de trabalhar mais? Um olhou para o outro, um olhava para o outro, se olhavam em silêncio. E apenas um levantou a mão dizendo que estava com o mestre, que ele gostaria de ter mais um pouco de trabalho. E o que aconteceu? O mestre não falou nada, mas daí a poucos dias ele teve a notícia de que aqueles discípulos que não levantaram a mão quando ele fez a pergunta, eles tinham morrido. Simplesmente todos tinham morrido, só tinha sobrado mesmo o discípulo que disse que gostaria de ter um pouco mais de trabalho. Então o que acontece? Trazendo hoje, para esse mundo que a gente está vivendo, de alta tecnologia, de muitas profissões, onde tudo se atualiza, onde tudo evolui muito rápido. Imagine quantas profissões deixaram de existir, quantos aparelhos simplesmente desapareceram, das nossas vidas, como por exemplo a profissão de telefonista, o fax. Então o que acontece? Tudo que deixa de ter sentido, tudo que deixa de ter utilidade, tudo que não está conectado, que não traz um bem, que não conecta, que não compartilha, que não traz algo de bom, para si e para os outros, está sujeito à morte. E trazendo agora para o nosso corpo físico. Toda vez que nós deixamos de acreditar nos nossos sonhos, toda vez que nós nos acomodamos, deixamos de traçar novas metas, trazer mesmo a energia para realizar novos sonhos, um pouco de nós começa a morrer. Vocês sabem que, vocês veem aí na mídia, nos jornais, que existem vários aposentados, milhares de aposentados no Brasil, trazendo para o Brasil. E existem aqueles aposentados que estão usufruindo das suas aposentadorias, estão também curtindo a vida, pulando de paraquedas, ou de repente fazendo um trabalho voluntário, ou de repente arranjar uma outra profissão, diferente da que tinha antigamente, mas estão ativos. Eles têm objetivos, eles têm sonhos, eles estão vivos todos os dias. E tem os aposentados que, quando se aposentam, param de fazer tudo. Qual é a qualidade de vida dessas pessoas?
que se aposentam e de repente se veem sem perspectiva de vida, sem planejamento do que vai fazer. É como se tivesse tirado o chão dos seus pés, apesar de terem sonhado muito tempo com esse dia. Mas pelo fato de não ter um passo a mais a dar, o que acontece? Começam a ficar doentes, de repente já começam a ficar somente deitados e, enfim, a morte começa a se tornar cada vez mais próxima. E então, como que a gente pode fazer, né, para que a gente possa estar vencendo a morte? Vamos trazer agora para o relacionamento. Imagine que você conhece alguém, né, no início vocês saem, um dispensa um pouco do tempo para o outro para fazer o que o outro gosta, abre mão de algumas coisas para fazer o que o outro gosta, então tem essa conexão, né, essa doação. E de repente, quando uma parte decide que já fez demais, que decide esperar que o outro faça, é onde começa o relacionamento a morrer. Quer dizer, uma das partes estagnou, ficou parada, querendo apenas receber. O relacionamento começa a perder conexão. O casal começa a se desconectar e logo surge a morte do relacionamento. Para o emprego, vamos trazer a mesma metáfora para o emprego agora, para vocês terem uma ideia também. Imagine que você vê um anúncio no jornal, precisa-se de uma secretária. E aí você vai, leva seu currículo, né? É chamada para entrevista e consegue aquele emprego. Só que daí, o que você começa a fazer? Como tem poucas atividades e tal, você senta lá atrás da sua mesa, cruza as pernas e passa o dia inteiro lixando as unhas. Imagina essa cena agora. O que vai acontecer? Muito em breve você vai ser dispensada, você vai ser dispensado. Então, trazer a consciência de que o tempo todo nós precisamos dar, né? Então nós recebemos, imagina só, nós recebemos do universo inteligência, energia, né? O movimento, a audição, né? Os nossos 5 sentidos funcionando para quê? Para qual finalidade? E como que a gente vai estar compartilhando isso com as outras pessoas e eliminando a morte das nossas vidas diariamente? Então fica essa reflexão, tá, de como eliminar a morte do nosso sistema imunológico, por exemplo. Toda vez que a gente faz uma restrição, né, que a gente esquece um pouquinho de nós, que a gente deixa o nosso ego um pouquinho de lado e vai fazer alguma coisa por alguém próximo ou por alguma outra pessoa que está precisando, a gente também está vencendo um pouquinho da morte, porque a gente está se tornando útil a outras pessoas, a gente está se conectando a outras pessoas. Nós estamos aqui nesse mundo para nos relacionar, para ter experiências. E quando a gente fica muito nessa zona de conforto, ali naquele mundinho, né, protegendo, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, sábado e domingo, eu quero apenas descanso. Aí se joga no sofá, você está trazendo cada vez mais a morte para a sua vida, a morte para as suas células. É claro que você precisa de descanso, é claro que você precisa gozar, né, de tranquilidade, sim. Mas tem um professor, né, o Haveberg, por exemplo, que fala assim: quanto mais desconfortáveis nós estivermos, mais conforto nós teremos. Então fica essa dica, essa reflexão para hoje, para a gente conseguir estar eliminando a morte da nossa vida, trazendo cada vez mais luz, mais evolução, né? Então tudo que deixa de evoluir,
tudo que deixa de se conectar, de ser útil a outras pessoas, está tendendo a morrer um pouco cada dia. Então vamos trazer vida, planeje, projete, deseje. Nossa alma, ela vive de desejos, de sonhos. Nós estamos aqui para ter experiências, para vivenciar muitas experiências. E, por exemplo, está numa situação hoje que não está legal para você, pare de julgar que está ruim ou está bom. Não está do jeito que você quer? Faça um planejamento, prospecte sair dessa situação, porque você merece sair dessa situação, mas não esqueça, tá? Siga o presente e tenha fé no futuro, se livrando dessa energia da morte cada dia. Fica o meu abraço para você, uma ótima semana, tudo de bom, e que a luz e o amor estejam conosco cada dia mais. Seja feliz, seja amor.